E isso porque eu quero responder com as escrituras para vocês, para que não sejam as minhas palavras. Amém? Vamos lá. A enfermidade é a presença de morte no seu estado mais fraco. Foi uma que eu falei, não? Quero entender mais. Amém. Quando Deus criou Adão e Eva, nós não vemos Deus dando um limite de dias para Adão. Certo? Nós vemos Ele falando, não coma dessa árvore, que o dia que fizer, certamente morrereis. Amém? Deus, Ele é vida. Deus é vida. Amém. Quando Deus soprou o Espírito dele na narina de Adão, ele se tornou um ser vivente, a palavra fala. Antes, ele não era considerado como um ser vivente. Ele era um corpo ali que Deus moldou, mas ele soprou uma alma vivente. Uma alma vivente. Soprou e ele se tornou vivo. Ou seja, a vida entrou em Adão e foi tanta vida que não foi nem limitado os dias de Adão. E quando Adão ele se decidiu, junto com Eva, por desobedecer a palavra de Deus, e isso se chama na Bíblia pecado. Se você quer saber o que é pecado, nada mais é do que você desobedecer a lei de Deus. Não importa de que maneira. Resumidamente. Tá? O que aconteceu? Deus falou, se você fizer, você vai certamente morrer. Adão morreu quando ele comeu do fruto? Não. Deus estava mentindo? Não. O que aconteceu naquele momento foi que Deus ele não estava falando de uma morte física. Estava também, mas nós somos um corpo, um espírito, nós somos seres espirituais e temos uma alma que habitamos num corpo. Amém. Certo? É o que nós aprendemos de acordo com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5 fala disso, você pode abrir lá. E o que aconteceu foi que quando Adão desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Isso significa separação de Deus. Se vida significa conexão com Deus, morte significa separação de Deus, espiritualmente falando. Estão entendendo? O que aconteceu foi que Adão, a partir daquele momento da desobediência, começou a morrer. E a Bíblia fala que ele viveu mais 990 anos, se eu não estou errado. Podem me corrigir se eu estiver falando errado. Mas foi mais de 900 anos. Vocês veem? Vocês conseguem perceber o poder de Deus aí? Porque mesmo Adão tendo desobedecido e Deus falou que você vai morrer, ele demorou 990 anos até toda a vida que Deus tinha soprado nele desaparecer. Vocês conseguem perceber esses detalhes? E agora para falar da enfermidade. Não? A enfermidade ela entrou no mundo depois que Adão pecou. A terra foi amaldiçoada. E não foi culpa de Deus, nunca foi vontade de Deus fazer isso. Amaldiçoado nada mais não significa que você tem, como posso dizer, que você recebeu uma pena de Deus, não? E agora você está amaldiçoado. A palavra amaldiçoado, se vocês forem estudar nos originais, ela significa separado do estado de bênção. Simplesmente isso. Significa que aonde você está agora, você não está abençoado. Não é que Deus agora ele está enviando, colocando a mão pesada dele sobre você para te castigar por algo. Significa que você está num lugar onde as bênçãos de Deus não te alcançam. Isso não é culpa de Deus. Amém? Isso são as nossas escolhas. Tá fazendo sentido? Doenças e enfermidades referente à morte. Tudo o que nos leva à morte, quer seja uma dor de cabeça, quer seja uma dor na perna, quer seja uma câncer. A Bíblia fala também de palavras de morte, palavras torpes que não edificam. Elas também são morte, são sementes de morte. Se a palavra de Deus é semente de vida, palavras torpes, ou seja, tudo aquilo que não edifica, que não encoraja, que não consola, são palavras de morte. E se você ouvir essas palavras, você vai gerar a morte dentro de você. Estão entendendo?
eu falei que a enfermidade é a morte no estado mais fraco. Por que no estado mais fraco? Um exemplo, uma gripe, se chama gripe aqui também. É uma doença que hoje nós não nos preocupamos muito, nós sabemos que logo ela vai. Porém, mesmo assim, nós nos cuidamos, não cuidamos? Tomamos um chá, nos vestimos um pouco mais quente. Por que você faz isso? O que acontece se você não cuidar da gripe? Vai ficando cada vez mais sério, certo? E se você não se cuidar tempo suficiente, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Então, a enfermidade, por mais pequena que ela seja, ela é morte. Porque ela está roubando a vida que há em você. Ela está te impedindo de andar da maneira que Deus te criou para andar. Amém? Ficou claro? O que isso significa? Amém. É só, não é um termo que você vai encontrar na Bíblia, o que eu falei, mas foi só para explicar o porquê que a doença hoje, né, não é um dever e responsabilidade do cristão. João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso mostra a vontade de Deus. Se doença é a morte no estado mais fraco, ou te leva à morte, não pode ser a vontade de Deus para você. Vocês entendem? Glória a Deus. Amém. Sim ou não? Amém. Amém? Eu sei que no Antigo Testamento Deus ele tratou com o homem de maneira diferente. Nós vamos falar sobre isso. Mas desde que Jesus veio na Terra, Deus ele não trata mais as pessoas como ele trata no Antigo Testamento. Ele não pode. Presta atenção, quando eu falo que ele não pode, eu não quero dizer que ele não tem poder para fazer isso. Eu quero dizer que Deus é santo. Ele não é como nós homens que nós julgamos pela aparência, né? Para você eu vou fazer de um jeito, para você eu vou fazer por outro. Mas pelo fato de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, ter sido um julgamento legal perante a corte celestial, de alguém que pagou o preço para que você viva e viva com vida em abundância, Deus ele não pode mais voltar atrás da palavra dele, porque ele é justo, e dizer, não, você não é bom o suficiente, então você vai receber uma enfermidade. Ele não pode fazer isso. Como é que vocês chamam aqui a pessoa que fala que vai fazer uma coisa, mas ela não faz? Como é que é o nome que se dá em volta? Esse homem, essa mulher? Altrabão. Gostei da palavra. Deus ele não é altrabão. Deus ele não fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Deus ele não se baseia no que você faz para tomar as decisões dele. Ele sabe que o homem falha e que ele vai cair. Não estou falando que ele sabe que você vai viver em pecado. Isso é uma decisão sua. Estou querendo dizer que ele sabe que desde o momento em que nós aceitamos Jesus, é um processo até nós conseguirmos andar com Jesus. Amém. Assim como uma criança, um bebê que nasce perfeito, precisa de tempo para andar, desenvolver a musculatura, aprender toda a capacidade com que ela foi feita para andar. Assim é a fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha respondido a pergunta. Existe alguma diferença entre doença e pecado? Sim. Um cristão doente está em pecado? Não necessariamente. Não necessariamente. A doença, ela existe por causa do pecado de Adão. Não necessariamente porque alguém está em pecado. Tudo bem? Nem toda doença é resultado de um pecado. Certo? Amém. Temos lá o caso em João 9, que os discípulos perguntaram do cego de nascença: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele ficasse doente? Jesus falou: nenhum, nem outro. Amém? Doença é a consequência, pecado é a causa. Yes. Bem, a doença e as enfermidades são causas do pecado original, que nós chamamos, que foi causado por Adão, por um homem. Amém. Não, se um cristão está doente, não significa que ele está em pecado. Pode ser
mas não quer dizer isso. Amém? Não quer dizer. Lembra que, eu sei que essa pergunta vai vir, então já vou responder. Né? Então, se Jesus, e ela já está aqui, eu acho. Peraí. Cadê? Deixa eu só me achar nas perguntas. Pergunta, então, se Jesus já pagou pela nossa cura, por que a gente fica doente? É uma pergunta lógica, né? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se Jesus pagou pela nossa salvação, por que tem pessoas que ainda não são salvas? Alguém conseguiria me responder? Ainda não aceitaram. 2 motivos para a salvação. Né? Para a salvação existem 2 motivos. Jesus ele morreu pelo pecado de todos, certo? Certo. Isso significa que está disponível para todo mundo. Amém. Ou as pessoas não sabem dessa salvação, nunca ninguém pregou o evangelho para elas, ou elas ouviram e se decidiram por não. Não existe outro motivo. Amém? Amém. Cura é a mesma coisa. Ou as pessoas não sabem que já foi providenciado, que é um fato consumado em Jesus, ou elas não querem. Amém. É isso. Ah, mas cristãos, por que os cristãos ficam doentes? Por que os cristãos ainda caem no pecado? Tudo tem a ver com a nossa busca por ver a palavra de Deus acontecendo na nossa vida. Se você buscar, presta atenção. Estamos almoçando. Amém. Pedro fala que se vocês praticarem estas coisas, ele dá uma lista. Se vocês andarem crescentes e praticarem estas coisas, vocês andarão sem tropeçar. A maior desculpa que Satanás pode fazer você acreditar é fazer que você é um simples humano e que você é pecador. Se Satanás conseguir fazer você acreditar nisso, essa é a maior desculpa que você vai ter para continuar no pecado. É verdade. Presta atenção, você não é mais pecador se você aceitou Jesus. Não combina. Amém. Não combina. Não estou falando que você não comete mais pecados. São 2 coisas diferentes. Quando você fala que você é pecador, o que você está falando? A sua natureza é uma natureza pecaminosa. Você não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. É Presta verdade. atenção. Combina você falar assim, eu sou um filho de Deus pecador? Não. Eu sei que são nomenclaturas que a gente usa na igreja. Na verdade, é para a gente se humilhar. Né? Eu sou só um pecador. Não, você não é. Você é um filho do Deus Altíssimo, justificado. Amém. Se você está em Cristo, né? Se você Amém. não está em Cristo, você continua, por natureza, sendo pecador e merecedor da ira, segundo a palavra. E o jeito de resolver isso é muito fácil. Você converte, aceita Jesus. Amém. Amém? Vai ajudar? Amém. Tem a ver com a identidade de vocês em Cristo. Muito bom. Então, se ainda tem alguém doente, é porque a igreja não está exercendo a autoridade que Jesus deixou para ela exercer na terra. Para resumir a pergunta. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Quando a cura não é instantânea, significa fracasso? Não. Significa só que você precisa permanecer na guerra por mais tempo. Precisa aprender a perseverar. Amém? Do mesmo jeito que você é salvo. Amém? Quem é salvo aqui? Vocês já estão vendo 100% da salvação de vocês acontecendo na vida de vocês? Vocês estão vendo os frutos já 100%? Não. Vocês estão andando como Jesus já 100%? Não. Como que vocês sabem que vocês são salvos, então? O Espírito de Deus. Por quê? O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E a palavra de Deus fala também. E por quê? Cura eu preciso ver para crer que pelas pisaduras de Cristo eu fui curado. Então isso só significa que nós precisamos continuar na batalha e continuar dando umas bolachas na cabeça de Satanás até ele sair. Simples assim. Bem?
Uma coisa, a Bíblia em nenhum lugar promete curas instantâneas. Você não vai achar isso. Você não vai achar. O que você vai achar é Marcos 16 falando: eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso mostra um processo. Amém? Mas quando nós olhamos nos evangelhos, a maioria das curas de Jesus foi instantânea. Ou naquela mesma hora. Não demorou muito. E é aí onde nós queremos chegar. Amém? O que não pode acontecer é você se frustrar se você precisar batalhar meses para que uma pessoa seja curada. Amém? Isso só significa que você precisa mais do Evangelho, estudar mais a vida de Jesus, andar mais como Ele, ter mais comunhão com Deus, para que você possa liberar mais poder quando você ministra. Tudo bem? Nós estamos num processo de crescimento. Eu não estou falando para vocês aqui de dom espiritual, dom de curar. Não é disso que eu vim falar para vocês. Eu vim falar da cura na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém? Todo cristão que é nascido de novo tem essa autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Veio automático no pacote do novo nascimento. Amém. Existe dons de cura? Existe. Mas não é isso que eu estou falando para vocês. Deus pode operar através de vocês também, enquanto vocês ministram assim, através do dom de cura? Sim. Pode. Mas eu estou ensinando vocês que a cura é uma promessa de Deus, mas vocês não vão encontrar nenhum lugar que promete instantaneamente. Porém, eu creio sempre quando eu ponho a mão que as pessoas vão ser curadas de maneira instantânea. Nós precisamos puxar. É isso mesmo, da minha também. Sabe por quê? Porque eu quero andar com Jesus. Ele é o meu modelo. E ele fazia assim, não é? Você entende? Só que quando nós não vemos, nós não podemos pensar que não aconteceu nada. Amém. É impossível você obedecer a palavra de Deus e nada aconteceu. Impossível. Amém? Começaram a ouvir bastante perguntas. Mas eu acredito que eu vou parar por aqui para a gente poder almoçar. Ou vocês não querem almoçar? Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta que se encaixa nessas coisas que foram faladas para a gente já. Por que quando oramos por algumas pessoas elas não ficam curadas, se Deus quer que as pessoas sejam curadas? Ótima pergunta, obrigado. Assim, acho que eu já respondi parte disso, né? As duas coisas, mas tem a ver. Agora nós ministramos, né? A gente falar sobre isso. Lembra? É uma guerra. Cura não é simplesmente uma recompensa porque você vive bem, mas isso é guerra espiritual. As pessoas que elas estão enfermas, elas são prisioneiras de Satanás. Isso pode acontecer com a igreja também. Satanás pode fazer você ficar doente para você trabalhar mais devagar, ou para tirar você de uma posição onde você serve para que você seja servido. Vocês estão entendendo? Amém. Por isso que a enfermidade não pode ser de Deus, de acordo com a nova aliança, porque Jesus falou assim: eu vim para servir e não para ser servido. Amém? E ele falou: o servo não é maior que o seu mestre, nem o discípulo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Em outras palavras, se eu vim para servir, vocês também vieram. E a enfermidade coloca você numa posição onde você tem que ser servido. Você te ajuda. Você não consegue jamais servir como antes. Quem que tem empresa aqui? Quem que é empresário e contrata funcionário? Tem alguém? Só para mim esclarecer. Não se preocupe, não vou pedir muitíssimo mais alto. Não vou fazer. Só para mim saber. Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém que trabalha? A senhora? Amém. Vamos lá. Dos seus funcionários, né? Qual deles que produzem melhor? Aqueles que estão saudáveis ou que estão doentes? Por que se nós, né, somos homens, temos essa sabedoria, por que a gente acha que Deus é meio ignorante e vai querer esses trabalhadores dele doentes, enfermos? Estão entendendo? Amém. Então ele providenciou saúde divina, não é para que você fique em casa fazendo o que você quer, é para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Vai ajudar? Yes. Agora está melhor, estou vendo um sorriso. Amém.
Então, a pergunta, dando sequência na pergunta, né? Qual é o problema? Nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ele resiste à palavra de Deus. Do mesmo jeito que a gente prega o evangelho para as pessoas, tem um monte de pergunta, um monte de coisa na cabeça das pessoas que impedem ela de receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí nós temos que pregar o evangelho de novo. Mostrar o evangelho. Até que um dia essa pessoa enxergue a verdade. Não é assim? Amém. A cura é a mesma coisa. Nós temos um inimigo que resiste à palavra de Deus. E nós precisamos insistir. Se você ministrar uma vez a alguém e você não vê isso acontecer, seja mais agressivo espiritualmente. Amém. Não estou falando para você sair batendo nas pessoas. É agressivo contra Satanás. Amém? As pessoas nós servimos. Satanás, nós esmagamos. Amém. Amém? E você continua. Se você ainda assim não está vendo o resultado, chama um irmão que você sabe que pode te ajudar a permanecer na fé. Não seja orgulhoso achando que você precisa fazer sozinho. Presta atenção. Jesus ele não fez sozinho. Ele tinha um time. Yes. Ele sabia que ele não conseguia sozinho. O importante é que a pessoa fique livre no final. Continuando a pergunta. Então, onde está o problema? Pura da vontade de Deus. E nada aconteceu. Aonde está o problema? No orador, a pessoa que está a ministrar, ou com Deus? Vocês acham que realmente que Deus é o problema? Não. Os dois motivos que nós já vimos, incredulidade ou tradições. É um desses dois. Não, biblicamente falando, não tem outro. Nem pecado. Você não vai achar em lugar nenhum falando assim, porque ele estava em pecado, ele não pôde curar. E voltando na questão do tempo de Deus. Você conhece essa questão? Bastante. O tempo de Deus. A Shekinah de Deus. Existem coisas, como a palavra fala, à volta de Jesus. Ninguém sabe. Nem mesmo o filho sabe. É Jesus. E também não é nosso. E Jesus falou assim: não é trabalho de vocês saber quando é o tempo? Mas qual que é o trabalho de vocês? De acordo com Atos 1:8. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. E sereis minha testemunha. O trabalho de vocês não é saber quando é o tempo de Deus. O trabalho de vocês é ser revestido de poder para vocês serem testemunhas de Jesus. Amém. Está entendendo? Amém. E quando Jesus, em Mateus 17, quando os discípulos, eles não puderam curar ou libertar aquele menino. Lembra da passagem que nós vimos lá sobre a oração e jejum? Qual que foi a resposta de Jesus? Ele falou assim: é porque não era o tempo de Deus, não era para vocês fazerem, era para eu fazer isso. Não. Ele falou isso lá? Não. O que ele falou? Ó geração incrédula. Ele chamou a atenção deles porque eles não conseguiram. E por que eu e você, nós, quando impomos as mãos e nós não vemos resultados, nós falamos: não é o tempo de Deus. Ó irmão, talvez você esteja em pecado, vai verificar sua vida. Está entendendo? Isso, presta atenção, são desculpas, são teorias baseadas no fracasso. Porque alguém não viu o resultado e começa a procurar algo para justificar. Mas Jesus nunca deu essas desculpas. E nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. Ou seja, eu não preciso criar minhas próprias teologias. É só ouvir o que Jesus falou. Então o problema não está em Deus, né? Ou é Satanás que está resistindo, e aí é só você ser mais agressivo, se alimenta mais da palavra, se precisar, faz oração e jejum, mas não para ter mais poder, mas para que a incredulidade saia da sua cabeça, né, do seu coração, e continua sendo mais agressivo. Né? Os dois motivos: ou Satanás resiste, ou tem alguma tradição aí, incredulidade, que está impedindo a gente de ver. Diferença é a mesma pergunta ainda, nem era uma pergunta com 3. E aí nós vamos para algumas. Diferença entre enfermidade e doenças. Enfermidade pode ser a palavra do grego, que é a palavra astenios. Astenios, não sei se estou pronunciando correto, não estudei grego, só uso ferramentas que ajudam a gente a estudar a palavra de Deus.
E essa palavra ela pode significar qualquer tipo de fraqueza no corpo. Pode ser um cansaço ou exaustão do seu dia de trabalho. Quem conhece isso? Você trabalha o dia todo e o seu corpo ele fica mais cansado, talvez até um pouco abatido e mais quente. Isso é uma enfermidade do corpo. Não significa que você está doente, mas o seu corpo está enfermo, precisa de recuperação. Pode também significar doença, no sentido de alguma doença que deixa o seu corpo nesse estado. Por exemplo, uma febre. Febre significa que o seu corpo está combatendo algo, algum vírus ou bactéria. Ou seja, o seu corpo também está em estado enfermo, está lutando. Isso é enfermidade. Doença é tudo aquilo que a gente conhece como nome. Câncer, outras doenças que a gente pode... Não me lembro agora. Tudo que você pode nomear pelo laudo médico, doença. Amém. Ficou claro? Amém. Não é complicado. Ótimo. Quer falar alguma coisa, pastor, antes de mandar para o intervalo? Almoço? Não.